Oi, gente, bom dia. Hoje nossa aula é de Matemática 2 e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, certo? Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar mais sossegado e silencioso da casa de vocês para que vocês estejam assistindo essa aula e tenham um bom desempenho, certo? E também peguem seus materiais como caderno, lápis, borracha e também peguem o seu material didático, que é o livro, para poderem acompanhar no decorrer da aula. Hoje a nossa aula, como eu havia falado, é de Matemática 2 e tem como assunto o plano cartesiano. É uma aula curta, mas extremamente essencial, porque essa estrutura que é o plano cartesiano vai ser estudado várias vezes no decorrer do estudo da matemática, certo? Primeiro, a gente vai ver o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano é como se fosse um mapa, só que ao invés de nosso mapa, que são de cidades, de países, aqui é de números, certo? Quando a gente vai fazer uma viagem muito longa ou coisa desse tipo, também é comum a gente ouvir em filmes as coordenadas do avião é para tal lugar, as coordenadas do navio é para tal lugar. O que são essas coordenadas? São pontos específicos servidos para guiar. Seja guiar para um caminho, e nesse caso aqui também é guiar para um caminho, só que a nossa referência são números, não são países, não são cidades, não é sistema equatorial, nada, são números. E como é a estrutura do plano cartesiano? Eu vou ter duas retas, eu vou ter uma deitada na horizontal, aonde é o meu x, certo? A minha reta que eu chamo de x. E uma em pé, na vertical, que eu chamo de y. Aqui na x eu vou ter os números inteiros, os positivos e os negativos, estando do lado de lá os positivos e do lado de cá os negativos. Em cima positivo e embaixo negativo. Essas são as coordenadas. Tia, mas a gente viu só o conjunto dos números naturais, o sexto ano sim. Mas vocês vão ver daqui para o final do ano números inteiros, vão aprofundar um pouco. Então é melhor vocês já ficarem acostumados com a ideia de que existem números inteiros e negativos. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Agora, inicialmente, não precisamos saber o significado. A gente precisa saber coordenar pontos aqui no nosso plano cartesiano. Lembrando, sempre o deitado é x e o em pé é o y, certo? X, y, positivo, negativo, negativo. Agora vamos ver como é esse guiado, certo? Aqui eu trouxe um exemplo feito aqui. O próximo slide nós vamos fazer juntos. Esse ponto aqui, verde, simbolizado pelo verde, se eu quisesse, eu botei só o ponto e ignorem as retinhas que tem dizendo qual é os valores. Se eu tivesse só colocado esse ponto numa prova e dissesse, me diga as coordenadas desse ponto, como é que eu poderia dizer que não tinha nenhum ponto nessa folha, eu lhe dissesse umas coordenadas e você chegasse nesse ponto diretamente? Você precisa saber exatamente a localização. E como é que eu vou me basear nessa localização? Se não é em relação a países nem cidades, eu vou olhar os números. Eu sempre vou dizer primeiro o x, para depois dizer o y. Eu vou dizer, eu quero que tu coloque um ponto nesse papel com a coordenada 2, 3. Primeiro eu falei o quê? 2. Então, o meu x é 2. Aqui o 2. E eu falei 3, então meu y é 3. Então, eu vou colocar o meu ponto bem na interseção desses dois pontos, aonde pegue o 2 e pegue o 3, certo? Na altura 3 e na distância 2, podemos pensar assim também. O 2 sendo a distância e o 3 a altura do nosso ponto. Aqui eu tenho menos 3 e 1, primeiro o valor de x, depois o valor de 1, o valor da distância e o valor da altura, digamos assim. Aqui do mesmo jeito, menos 1 e menos 2. Menos 1, nosso x, e menos 2, nosso y. A distância e a altura. Mesmo sendo ao contrário, podemos continuar com essa referência. Então, sempre vai ser assim, eu vou ter entre parênteses e eu vou ter o x, vírgula, o y. E ali é a localização do meu ponto, a coordenada para me achar ele, certo? Agora, vamos praticar um pouco. Aqui é um pouco maior, mas é a mesma coisa. Tenho o meu eixo x e tenho o meu eixo y. E eu tenho ponto, só que dessa vez não estão me dizendo as coordenadas. Quem vai definir as coordenadas somos nós. Como é que se eu estivesse na prova e fosse fazer isso, como é que eu faria? Vamos começar aqui pelo ponto A. Se eu quiser falar da coordenada do ponto A, eu coloco a letra A, certo? Que é o ponto, e coloco parênteses.
Agora eu vou ter que colocar x, y. Vamos ver quem é o x. Aqui no ponto A, o x é menos 4. Então, eu vou e coloco menos 4, o meu x é menos 4. Agora, eu vou colocar o meu y. O meu y é menos 2. Pronto. Eu disse que é o ponto A, eu disse que o x é menos 4 e disse que o y é menos 2. Pronto. Agora, o ponto B. Eu coloco B, que é o nosso ponto, e o parêntese. Olha o primeiro x, que é 3, vírgula, y. E o y aqui é 1. Certo? E assim por diante. Falta o ponto C e D. Agora o C, vocês podem observar que tem uma peculiaridade. Ele não tem nenhum valor aqui no eixo y. Só tem um valor, ele está bem em cima do eixo x, que essa reta a gente chama de eixo. O ponto C está bem em cima do x. Eu sei quanto é o x dele. É quanto? 6. Vou colocar o 6 aqui. Mas o y, se ele não tem nenhuma altura, qual é o y dele? Ele não está encostado no eixo x? Então, isso significa que o y é 0. Se ele tivesse encostado bem em cima do eixo y, o x seria 0. Mas nesse caso, como ele está em cima do meu eixo x, ele não possui valor de y, então é 0. Então, aonde tem y, eu coloco 0. E o último ponto é o ponto D, aonde eu vou ter o x sendo 8 e o meu y sendo menos 7. Então, aqui está todos os meus pontos de A, D e as suas respectivas coordenadas, suas respectivas localizações no meu plano cartesiano, certo? Agora, alguns lembretes. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br e também acessando o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. Vocês podem rever as aulas aonde e quando vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store, Escola Pequenos Passos, e acompanharem as agendas digitais, pois todas as atividades serão cobradas e corrigidas. E até a próxima aula!